E aí, gente, primeiro vídeo pessoalmente aqui do canal, sem ser online, né? Nem no Meet, nem no Discord. Hoje eu trouxe um amigo meu, convidado. Um dia a gente pode contar a história de como a gente se conheceu. E ele vai participar aqui do canal, não sei com qual frequência, mas com uma frequência. Se apresente. Sou João, eu sou amigo do Igor aí há mais de um ano já. A gente se conheceu em situação meio peculiar aí, mas um dia a gente conta. A gente veio falar... Você vai falar do tema? Ou... Olha, a gente planejou, né? Um tema. A gente antes estava conversando sobre muita coisa, porque eu e o João, nossas ideias batem bastante, então a gente sempre tem uma conversa mais aprofundada. E a gente entrou no tema que eu gostaria de abordar aqui, nesse vídeo, que é falar sobre relacionamentos atuais. Como estão, porque as pessoas estão usando outras pessoas como uma válvula de escape, aumentando o vazio delas. Mas eu queria que você desse, sei lá, uma introdução nesse assunto. Então, eu vou apresentar um pouquinho minha opinião aqui sobre o assunto. Eu tenho 3 amigos muito próximos, que não vou citar nome, mas são bem próximos. E um deles, ele começou o seguinte: eu beijei antes dele, tipo, eu fui o penúltimo do grupo a beijar. Aí ele ficou com tara na cabeça de beijar. E aí ele foi lá, tipo, a primeira menina que ele... É que assim, ele tem um monte de problema pra pegar mulher, né? Enfim. Ele é bonito, mas calma, eu vou depois entrar nesses méritos. Aí o que acontece? O moleque, enfim, ele se relacionou com a menina só pra beijar na língua ela e abandonou ela depois. Aconteceu isso. E aí, pô, isso me pegou assim. Eu fiquei, pô, mano, o cara fez uma merda assim. Aí eu fiquei, porra, vai tomar no cu. Assim, depois eu até cheguei nele e falei, mano, você se diz religioso e faz um negócio desse, viado? Por sacanagem. Aí ele falou, não, é que você não entende, não sei o que lá. Eu tentei depois. Mas enfim, não vamos entrar muito nesses méritos. Mas a introdução é essa, mano. Isso tem se repetido muito, isso tem acontecido muito. E isso é um caso de uma pessoa, esse amigo meu, de uma pessoa que não é maloqueiro. Maloqueiro no sentido que, tipo, sai com muita menina. Tipo, ele é um cara bem recluso, como eu falei, é um cara religioso, família fechadinha, certinho. Então, ele fazer um negócio desse me pegou. E não é só ele que tá fazendo isso. Tipo, mesmo estando nas mesmas condições que ele, não é só ele que tá fazendo. Isso tá se espalhando muito. E pessoas, assim, que querem ficar pra ter um relacionamento sério, são mais difíceis de se encontrar hoje em dia. Tanto que, enquanto a gente tava conversando, eu falei isso. Tem uma amiga minha que tipo, a gente tava conversando. É que assim, ela se bota num pedestal, né? Então é meu orgulho próprio dela falar isso. Mas eu concordei. Que tem mais puta que mulher hoje em dia. Tem mais puta que mulher. E isso é muito verdade. Hoje em dia a mina faz 13, 14 anos, já tá se relacionando com um cara de 16, 17. E... pô, é foda isso, né? Isso tem se repetido muito. É isso. Cara, a mentalidade que a nossa nova geração, a nossa geração adquiriu é a mentalidade de colocar no pedestal o cara que sai com um monte de mulher e diminuir a mulher que fica com um monte de cara. Só que a realidade é que o cara que fica com um monte de mulher, ele também deve ser diminuído, porque um cara que fica com um monte de mulher, ele tá tentando alimentar um vazio dentro dele com falsas esperanças. Ele tá cuidando dos sintomas, mas não tá cuidando da causa, como se ele estivesse tomando um remédio para dor enquanto ele quebrou a perna. Então não faz muito sentido. Então buscar prazeres momentâneos usando pessoas é uma das piores formas de cometer o mal, cara, porque você vai estar usando a pessoa como uma ferramenta, você não vai estar enxergando uma pessoa com sentimentos ali, você vai estar enxergando uma bunda e um peito, entendeu? Então você vai estar objetificando a mulher e então objetificando o homem também, objetificando o homem, o relacionamento. Sim, objetificando tudo. As pessoas não ligam mais para as outras, elas só pensam nelas mesmas e nos seus sentimentos. Então é como se todo mundo fosse um robô, assim, eu sou o protagonista. Então os caras maloqueiros, eles têm muito dessa mentalidade e querem às vezes provar alguma coisa, e a forma de provar, o João falou de um amigo dele, eu tenho um amigo que o irmão dele pegava muita mulher, o pai dele pegava muita mulher, o padrasto dele pegava muita mulher. Qual era a forma dele se provar pra eles? Pegando muita mulher também. Então, às vezes o cara nem é assim, às vezes o cara tem uma mentalidade completamente diferente, mas pra se provar pra alguém importante pra ele acaba adquirindo essa mentalidade. Então, acho que é um grande veneno essa mentalidade dos dias de hoje, de
pegar um monte de mulheres, sair pegando todo mundo é algo positivo, é algo que te destrói. Essa questão de ser um problema da nossa geração, eu já discordo um pouco, porque não é só exclusivo da nossa geração. Porque assim, eu sou de 2010, você é de 2009? 2009. Ele é de 2009. Ele é Z, eu sou geração alfa. Mas assim, eu convivi só com Z minha vida inteira, então eu me considero da geração Z. A galera da nossa geração, não é esse problema dos relacionamentos não é exclusivo nosso. Isso aconteceu, a questão da objetificação do relacionamento. Isso não aconteceu assim porque uma cultura, não sei o quê. Isso aconteceu por conta da internet, que popularizou isso. Porque... Calma, eu vou chegar lá, mas resumindo, a internet abriu espaço para essas coisas. E o que acontece? A gente chegou num ponto em que a mulher não é depravada, que ela não é colocada pra baixo por sair com muito homem. Porque hoje em dia as meninas, elas escondem. E quem fica sabendo são as amigas dela. E a mãe. O pai, talvez. Mas geralmente a mãe fica sabendo mais ou menos quantos ali ela ficou. E a mãe geralmente não é contra. Muitas vezes a mãe não vai ser contra. Tipo, a menina ficou com 20 caras. A mãe também fez a mesma merda no passado. Isso é um problema que tá acontecendo há muito tempo. Geracional, né? É geracional esse problema, exatamente. Isso é um negócio que já vem acontecendo há muito tempo. Vai lá, década de 60, 70, a galera que começou ali, os pais ali, nossos pais, né? Começaram a pegar muita gente. A geração dos nossos pais. Aí, chega a menina hoje e pega um monte de cara. A mãe fez isso, a avó talvez fez isso. Então a família não tá sendo contra. Tipo, às vezes não tá apoiando, mas também não tá sendo contra, entendeu? Então a menina fica numa posição bem neutra. Às vezes o pai também fez isso. E... questão das amigas. Mano, a menina que faz isso, o ciclo social dela é uma bosta. Todas as meninas ali estão apoiando, estão incentivando ela a dar pro cara. Enquanto ela não der pro cara, a menina não, você tem que dar. Pra provar alguma coisa pras amigas. Acontece a mesma coisa com os caras. Pra provar valor tem que dar pra uma pessoa. Tem que dar não, né? Tem que meter numa pessoa. Tem que meter numa menina. Pô, isso destruiu as coisas, destruiu o relacionamento. E galera se relaciona só pra sexo. Assim, na nossa cidade nem tanto. Acontece bastante, mas quando chegar na faculdade principalmente que o relacionamento vai ser muito mais pra sexo. Mas na nossa cidade nem tanto. O relacionamento é mais pra beijo de língua. Não é tantas meninas. Uma pegação, uma mão boba. Na nossa cidade ainda, tipo, é mais mão boba. Mas é relacionamento só pra isso, é pra pegar um corpo da menina. Ou do menino, né? A questão da menina. Cara, eu concordo com isso que o João falou, que é geracional. Eu tinha citado realmente o problema da nossa geração. Mas a realidade é que eu citei a nossa geração porque com a internet ficou visível isso. Antes não era visível por causa da internet, que a mulher tinha muitas putas e assim. Mas a internet abriu nossos olhos para isso. Então realmente é um problema geracional. Até porque um membro da minha família, que eu não vou citar, ele teve muito essa vida de malandro e pegou um monte de mulher e não sei o que, e quis me colocar nesse caminho. E quando eu apresento a minha visão de mundo diferente, de querer apenas uma mulher... Os caras brigam. Eles brigam porque... Primeiro que por eles serem mais velhos, eles consideram que o ponto de vista deles é mais certo do que o nosso, porque eles tiveram mais experiência. É um fato, eles tiveram mais experiência. Mas você evolui sua mentalidade como você trata, como você luta contra as suas experiências. O que você absorve das suas experiências, o que você aprende. E não pela quantidade que você teve, e sim pela intensidade, pelo aprendizado. Então, tem esse ponto e por eles terem vivido essa vida, cara, pra eles é a única. Então, quando você apresenta fala, não, eu quero ter uma mulher só pelo resto da minha vida, eles falam, não, você tá viajando, isso daí é conto de fadas e não sei o que, sendo que não é conto de fadas, é bem mais difícil, mas não é conto de fadas. É algo que existe e dá pra ser aplicado. Sim. Só que tem um porém. Você que tá escutando isso, não vai achando que, pô, mas eu só vejo dando certo pros caras que ficam pegando um monte. Cara, vou dar um exemplo aqui do Igor. O moleque desenrola bem com as meninas. Vou dar o meu exemplo. Também desenrola bem com as meninas. Qual que é o segredo? Você tem que conversar. Tipo, não é você chegar e ficar excluído, não conversar com nenhuma menina, só aquelas que você selecionar. Não, conversa com todas. Experiência. Experiência, exatamente. Mas de conversa, não de ficar pegando. Exato. Aí você chega, conversa com as meninas.
E, mano, as meninas, puta, conhecem menina certinho. As meninas todas se conhecem. Às vezes você pode nem gostar. Mas alguma menina ali vai ter algum contato um pouquinho mais próximo que você pode usar como ponte. As meninas são muito mais unidas que os moleques. Tipo, isso você pode ter certeza. Porque os moleques, eles se botam em grupo. Pelo menos isso foi o meu caso. Na minha escola tinha grupos de meninos separados. As meninas, tipo, tinha separações também. Mas a maioria das meninas estavam num bloco. Semigrupos. Estavam num bloco e tinha semigrupos. Tinha um único grupo separado que era de 2 meninas. Que elas ficavam ali no canto delas, porque ela não batia, porque elas falavam de coisa diferente. Mas é isso. E se eu perguntasse pra essas 2 meninas se elas tinham contato de alguma meninas do bloco, elas tinham. Elas literalmente tinham, elas conversavam com essas meninas. Então, é isso. As meninas têm muito mais pontes. Os meninos têm um pouco menos. Não tô falando que não tem, um pouco menos. Sim. Cara, você precisa adquirir experiências pra chaveco, mas pra quando chegar a mulher certa, uma mulher de pra fazer amizade, você conseguir desenrolar com ela, entendeu? Então, o que a gente tá querendo dizer aqui, cara, você precisa conseguir experiências e praticar, não sexualmente falando, mas na sua comunicação, pra você ter o poder de conseguir ficar com uma mulher se você quiser. O meu caso é o do João. Oportunidade que não falta, a gente tem esse poder. A gente consegue, mas nós nos mantemos firmes nesse nosso princípio de, não, cara, eu quero uma mulher assim, eu não quero uma prostituta, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu quero uma mulher de princípios que tenha as ideias alinhadas comigo. Então a gente adquiriu esse poder com experiência para usar com a mulher certa. Agora o problema é que as pessoas estão pegando esse poder, em vez de usar ele na hora certa, tá usando com todo mundo, pegando um monte de mulher, se sentindo o master pra alimentar. Master. Se sentindo master, porque a mentalidade é que o cara que pega todas é o mais foda. Se sentindo master pra alimentar um vazio que é gerado por outra coisa, cara. Não tem sentido. É tipo aquele joguinho lá das formas geométricas, tentar colocar o círculo no triângulo. Não vai. E complementando o que ele falou, galera, tome cuidado com amizades. Amizades moldam a sua personalidade, você querendo ou não. Vai moldar a sua forma de falar, a sua forma de pensar um pouco. Só se você for muito firme, mas é difícil, muito difícil. Sim. Naturalmente você vai acabar mudando uma coisa ou outra. E essa questão aí que ele falou do... O que você tá falando mesmo? Antes do... Nem eu lembro, cara. Do quê? Não, você tava falando... Não, agora mesmo, antes de falar. Cara, eu tava falando de você ter o poder pra usar na hora certa. Esse negócio do poder. Galera, pra vocês, não é um poder. Tipo, a gente fala que é um poder místico. É modo de falar. É uma habilidade que você desenvolve, tipo, como qualquer outra. Você, assim, vou dar o meu exemplo. Eu só comecei a ter essa habilidade depois que eu beijei minha primeira menina. Que não faz tanto... Tá bom, faz um tempo já. Mas foi bastante... Foi no início do ano, né? Velho, assim, já tinha amizades femininas antes. Mas depois disso, cara, é 1000 vezes mais fácil você conversar na amizade com uma mulher. Tipo, eu não tô falando que necessariamente só isso vai fazer você ganhar essa habilidade. Cara, não chega na maldade na menina que você... Não que você quer pegar. Não vai. Não, mas ó, você não chega na menina que você... Você não chega na menina que você quer de cara. Você vai conversar com as meninas que estão próximas dela. Por quê? Pra entender a laia dela, né? Porque quando você conversa com as meninas... É que a menina... A cabeça de uma é quase igual à outra. Tipo, elas pensam muito parecido. As amigas. Elas falam de forma muito diferente. Vão pra mesmos lugares, praticamente. É muito mais próximo do que de homem, assim. O homem tá no mesmo grupo, cada um tem uma cabeça diferente. Tipo, deve ter aquele meme lá do... o grupo... O que tem no meu grupo de amigos? O nazista, o comunista, sei lá, enfim. Socialista. Socialista, enfim. Tem um monte de cara ali. Todo mundo diferente, todo mundo é amigo, todo mundo é brother. E a amizade feminina não é isso, tá? Tem meme disso. Todas da mesma idade, todas da mesma aparência, todos mesmo não sei o que, papapá. E mesma cabeça também. Acredita nas mesmas bosta praticamente, e enfim. O que acontece? Mano, não chega na menina que você quer de cara. Por quê? Porque se chegar na menina que você quer de cara, você vai estar nervoso. Você vai estar com... Enfim, se você não tiver experiência nenhuma, você vai estar muito...
descontrolado, né? Vamos colocar dessa forma. Você vai estar no descontrole. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Agora, se você chegar na menina, que é amiga, você até vai ter um pouco mais de dificuldade do que se fosse pra só, sei lá, falar alguma coisinha. Mas, mano, a chance de dar bosta é um pouco menor. Um pouco não, bem menor. A chance de dar bosta é quase, tá lá, 10%. Por quê? Porque você só falou alguma merda. Se você fala com a menina de uma forma estranha, amiga, ela vai falar, pô, não, mano, aquele cara conversa um pouco estranho. Tipo, só vai dar um recado, assim, se você for depois, posteriormente, conversar com a menina que você quer. Mas agora, se você conversar direto com a menina que você quer estranho, mano, ela não vai te querer. Ela não vai te querer. Agora, o que seria o certo na minha visão? Em vez de você já começar com um plano, de conversar com a menina que é amiga e ir seguindo, cara, conversa com uma pessoa que você não tem o menor interesse. Conversa com a gordinha. Com a gordinha no canto lá, gordinha feia, você conversa com a ela. magrinha, né? Você não gostava ou com a magrelinha, com a japonesa estranha. Sempre tem uma japonesa estranha em qualquer lugar. Conversa com ela. Se você conseguir conversar com ela, aí você vai entender como conversar. Você fica mais seguro, cara. Primeiro que você fica mais seguro. Segundo, 80% do que você vai estar falando com ela, você pode falar com qualquer outra mulher. Porque eu acho que vocês percebem isso com a amizade masculina também. Não é tão diferente você conversar com um amigo próximo seu no sentido de, tipo, não de assunto, mas, tipo, o modo de falar. O modo de falar que você fala com, sei lá, um amigo próximo é quase o mesmo que você fala com um amigo um pouco mais distante. E isso se repete pra mulher também. Você conversou com uma mulher, ali você vai aprender a base, que é não xingar, não falar muito palavrão, não falar estranho, não ficar gorfando, não ficar gorfando, ficar tipo... Porra, mas quem faz isso, cara? Tem gente que faz. O Pilege faz isso. O Victor faz isso? Você nunca percebeu? Não. Ele conversa estranho. Tipo, ele fica animadão, assim, tipo, ele começa a agir estranho. Cara, eu nunca percebi isso, não. Nunca percebeu? Não, eu sei que ele é meio estranho, mas tipo, ficar... Não necessariamente ficar, mas tipo, ficar travando no meio da fala, sabe? Fica tipo... fica travando. Sei, tá ligado. Então, aí... é isso, mano. Você, cara, conversa com uma menina que você tem zero interesse. Que ali você vai aprender a base. Até porque quando você aborda uma pessoa, entenda uma coisa, o cara que tá abordando é sempre ele que vai guiar a conversa. E tipo, 99% dos casos, o cara que tá abordando, que é geralmente um homem, vai guiar. Então, cara, se você estiver nervoso, você vai guiar a conversa, e estando nervoso, a menina vai ficar nervosa também e vai dar ruim, cara. O João falou disso, de conseguir experiência. Mano, eu vou dar um exemplo pra vocês, cara. Agora eu tô conversando com uma menina, mano, que meu tipo de mulher, pá, as ideias estão batendo. É interessante, eu me senti interesse. Como que eu comecei a conversar com ela? Com uma técnica que eu desenvolvi conversando com uma menina que eu não tinha interesse. E eu não fiquei com essa menina e não sei o que pra alimentar meu ego, porque é uma pessoa ali, mano. Então, tipo, eu ia ficar com ela pra alimentar algo morto dentro de mim, ela ia acabar se ferrando também, poderia transformar ela pro mal. Então, beleza, eu só conversei com ela ali sem intenção, ela ficou em intenção comigo, mas eu não queria ela. Então, graças a essa experiência que eu adquiri, eu tô conseguindo conversar com uma agora que eu quero. Então, isso que o João falou tá totalmente correto. É isso. É exatamente isso, galera. Tenham amizades femininas. Tipo, se você tem algum amigo que tem amizade feminina, cola nesse cara. Tipo, dá um jeito de se aproximar desse cara, porque esse cara vai abrir pontos pra você. Ele vai ser a sua ponte de só conversar pra homem, pra conversar com homem e mulher. Exato. Quanto tempo tá dando? Já deu quase 20 minutos. Vamos encerrar agora então, mano. Já começou a já encerrar? Muito espaço, cara. Ah, beleza. Então é isso, rapaziada. Galera, tem alguma coisa pra complementar? Mais alguma coisinha? Não se emocionem. Não deixe o sentimento controlar. Exato. E mantenha, se você tem esses princípios de não sair pegando todo mundo, mantenha esses princípios, cara. Mantenha. É a melhor coisa que você faz, cara. Não se deixe iludir achando que sair pegando geral é algo positivo, porque você só vai se afundar, cara. Eu garanto. A ideia é ter a ideia, né? A ideia sempre é diferente da realidade, né? Mas, cara, a expectativa é fazer a primeira coisa sempre com a primeira pessoa, mano. Então, dormir junto com uma única pessoa. Fazer tudo pela primeira vez com apenas uma pessoa, mano. Que é literalmente ter um relacionamento pra casar. É o meu objetivo. Meu também. Então, é isso. Deve ser o seu também. A gente não tá querendo impor nossa visão de mundo. A gente só tá querendo abrir os olhos de vocês pra realidade.